Bom dia! Mais um chimarrão com a Tati e com o João. E hoje nós vamos falar de consumismo, consumir, autoconsumo e consumir-se. O que está nos consumindo com o nosso tempo, com a nossa energia. Vamos falar um pouquinho de consumo. Isso aí. Que é um tema muito ligado em toda a questão da sustentabilidade. A questão é que se sustenta o que se mantém no tempo e a gente não se dá conta de que para as coisas se manterem no tempo, elas consomem uma energia. E o consumismo, esse consumo todo, para ele se manter, ele é mantido a uma energia monetária. Então existe uma série de ideias, uma série de coisas que se faz no mundo para manter essa energia monetária circulando e nessa circulação alimentar certos lugares, certos pontos, né? Então, por quanto tempo isso vai se sustentar? Como é que nós vamos nos sustentar se a gente não vê como a gente consome a nossa energia? Para que a gente está gastando energia? Para sustentar o quê? E todo esse processo do consumo, ele entra na nossa vida um pouco que distraindo, vamos dizer assim, muitas vezes do que a gente precisa realmente para viver. Então, quando a gente fala de uma vida integral, de uma vida sustentável, a gente fala também de uma vida simples, não de uma vida simplória, mas uma vida onde a gente não fica envolvido, enlaçado por todos esses caminhos do consumismo e começa a consumir de uma forma mais consciente. E se a gente for ver, boa parte do consumo está ligado a uma ideia de que você tem que estar conectado com uma coisa chamada moda, né, ou que está na moda, né, para que tu fique com a tua senha, com o password para atividades no meio social. Então eu estou usando uma roupa e essa roupa com etiqueta de uma determinada marca e isso me dá uma senha para mim estar de acordo com a sociedade, né? Então tem momento que é para usar salto alto, tem momento que é para usar salto baixo, tem momento que é para usar roupa apertada, depois a roupa folgada, a roupa não sei o que, a roupa não sei quanto. E é incrível como as pessoas mergulham nisso, né? Quando na verdade não tem porque você está fazendo parte disso, porque isso é um processo ilusório, né? Onde tem companhias simplesmente vendendo em cima disso, fazendo uma mídia em cima disso, e as pessoas acompanham isso, né? Então, eu não preciso desse consumo, né? Não precisamos entrar nesse consumo. E aí entra, então, uma reflexão sobre o que estamos consumindo, né? E no momento que a gente está consumindo determinada coisa, a gente também se consome, ou seja, nos consumimos, né? Porque a gente perde de estar atrelado ou fazendo outros consumos, né? Outros processos, né? Então, no mundo nesse mundo da moda, é interessante porque, na verdade, também é um dos ambientes onde mais se polui, certo? Porque nós temos a quantidade de tingimentos, de roupa e não sei quanta coisa, então nós temos um consumo exacerbado nisso. Se vocês pegarem filmes ou fotos da década de 20, 30 ou até 40, tu vai ver que era um pouco menos colorido tudo, as roupas das pessoas, né? Se tingia muito menos, né? Então tudo isso é um impacto maior, né? E outra que as coisas quando saem de moda, você tem que fazer o quê? Jogar fora tudo isso, né? Então eu tenho um consumo, né? E depois eu tenho um material que eu tenho que descartar, né, desse processo, né? Então o que a gente está consumindo, o que a gente está descartando e por que estamos consumindo determinado tipo de coisa. Eu, por exemplo, estou sempre na moda. Eu sempre uso uma camisa assim, com uma coisa assim. Na então, moda dele. Eu estou na minha moda eu boto essa camisa, a camisa pode durar 10 anos, eu vou usando 10 anos a mesma roupa, etc, etc. Então não tem, né? E não muda nada na vida das pessoas essas coisas. Então a gente está iludido com isso que tem que usar uma determinada coisa, etc, etc, né? E é interessante que a gente pense, né, no que está consumindo, qual é o uso real, né? Então a sociedade está entre ética e funcionalidade, como a gente disse, ou seja, estética, perdão, né? Então, o que eu uso a partir de uma estética, mas que não tem funcionalidade? O exemplo que eu dei do salto alto, ou seja, não tem funcionalidade, mas é uma estética para as mulheres andarem, eu acho que com a bunda empinada, né? Então, de repente, tu vai ver que faz mal pro joanete, provoca joanete, dá dor no tornozelo,
tornozelo, dor no joelho, ou seja, então não tem nenhuma funcionalidade, é só em cima da estética. Ou comprar uma roupa já furada, ou uma roupa com um monte de taxinha, ou coisa desse tipo. É só uma estética e essa estética não tem funcionalidade. Então a gente, quando trabalha com permacultura, pensa em funcionalidade. Depois da funcionalidade eu penso na estética. Porque se não tem função, está fora do padrão. Então o padrão que seria a moda é a sustentabilidade. Isso é que está na moda, ser sustentável. Essa foi boa. É isso, pessoal. Um bom dia. Para quem está chegando agora, o nosso assunto de hoje é o consumo. E o consumo, se a gente pensar ele dessa maneira ampla, a gente vai ver tanto esse consumo de produtos como vai ver o consumo de energia da nossa vida que a gente põe para consumir ou para fazer as coisas de uma maneira não eficiente. Então, esse é nossa conversa de hoje de manhã. Bom dia e bem-vindos quem não chegou. Nós já demos uma boa introduzida no tema. E o que a gente tem que entender que é a principal inversão que esse consumismo predatório, porque a gente vai consumir, não é que nós não vamos consumir. Quando a gente está no sítio, a gente consome água e em abundância, só que eu sei como limpar a água e devolver ela em abundância. Então, a gente uma vez visitou, já visitamos muitas, mas numa aldeia indígena que a gente foi bem assim isolada, as mulheres logo cedo saíam para lavar uns panos ou umas coisas tal. E elas lavavam aquilo num rio com uma abundância de água absurda. Você pode ser quanto rico você for, comprar a melhor torneira do mundo, você nunca vai lavar sua roupa com tanta água como elas lavavam. Então, na natureza, o recurso está ali abundante e ele pode ser usado com muita abundância. Então, a gente não está falando de não consumir, de não usar os bens. A gente está falando de não consumir certas coisas, de não consumir sem uma lógica de por que consomem. E a principal inversão que é esse consumismo louco, desenfreado, que é na verdade uma manipulação financeira que se faz no planeta, é dizer o seguinte, que primeiro você tem que ter, para depois você poder fazer, para depois você ser alguma coisa. E isso é uma ideia do coisa ruim, porque a ordem certa é: primeiro nós somos, a gente nasce sendo pessoas, os bichos nascem com toda aquela dignidade, então antes de mais nada a gente existe. Aí existindo a gente pode fazer, né? A gente tem a capacidade de realizar trabalho porque a gente tem energia de vida e tudo que tem energia é capaz de realizar trabalho, fazer coisas. E aí fazendo coisas a gente passa a ter coisas. É um final, é uma consequência que não tem nada a ver com a gente ser. Primeiro a gente é e depois a gente realiza as coisas no mundo. E isso é uma coisa muito, muito importante, que quando a gente está trabalhando com consultoria e falando de viver no campo, a gente tem sempre que reorganizar isso no pensamento das pessoas. Porque elas acham que tem que ter a terra, tem que ter o dinheiro, para daí elas poderem fazer as coisas e aí elas vão ser felizes no campo. E não é. Primeiro a gente já tem que ser feliz só de já ter decidido ir para o campo, poder fazer algo da nossa vida e aí saber que a gente tem uma energia para fazer isso mesmo sem ter as coisas ainda. E daí a gente vai ter. A gente sempre conta o nosso exemplo, nós não somos de família que tem terra, de família que tem coisa. A gente não tinha terra, não tinha o dinheiro para comprar terra, mas a gente sabia que queria aquilo. Então eu primeiro sou uma vontade, primeiro eu sou um desejo de realizar alguma coisa, aí eu começo a me mover. Aí isso começa a fazer com que as coisas aconteçam, começa o fazer, e aí vem o ter. Aí você vai falar, mas se eu tivesse o sítio... Sim, se você tivesse o sítio, mas se você não tem, você não vai deixar de ser porque você não tem. Só que a indústria do consumo te diz isso. Te diz que se você não tem, você não é. Você não tem aquele carro, você não é feliz. Você não tem aquela roupa, você não tá na moda, então você não tem o que o João tá falando dos passaportes sociais para estar nos lugares. Você não pode estar em tal lugar com uma roupa fora da moda. Então, se você não tem, você não pode ser. Isso é o que é dito nesse
lado do consumo que é totalmente negro, porque ele inverte as coisas e é esse consumo que também descarta as coisas muito rápido, portanto tem um desrespeito também na forma de fazer as coisas, que é esse use e joga fora, use e joga fora, e a gente consegue ver quando trabalha com as forças que essa força vem de uma corrente contrária. Por isso, porque ela diz, se você não tiver, você não é, porque não tem o respeito, porque tem o descarte, porque tem o consumo excessivo de energia. Então aí a gente entende que a lógica não é a que se sustenta no tempo, não é a que vai poder continuar nem nos manter. Fazendo uma analogia disso, seria como tu sair para uma viagem pensando só na chegada. Só que a viagem não é só a chegada, a viagem é o caminho. Ou seja, tem um caminho, tem um trajeto. Esse trajeto todo você tem que desfrutar dele, porque a viagem não é só o fim dela. Porque se tu estiver distraído na viagem pensando só na chegada, tu pode até correr o risco de um acidente. Então, o caminho faz parte da vida. A vida não é o amanhã, é o hoje, né? Outro dia demos o exemplo dos maçais que vivem o presente tão plenamente que se eles forem presos, ou acorrentados, ou escravizados, eles morrem, porque eles não conseguem pensar no futuro, não conseguem pensar em amanhã. A gente não precisa chegar num extremo desses, né? Mas viver o presente, né, é uma dádiva, na verdade, né? Porque aí você não procrastina primeiro, projetando coisas, atrasando coisas da sua vida, não vive no passado, nem vive no futuro, né? Então tentar esse ser, como a Tati está colocando, ou seja, o que nós somos? Nós já somos, né? Não vamos ser, nós já somos, né? E aí começa todo um processo dentro da nossa educação, que quando eu tiver tal coisa ou fazer tal coisa, aí é que eu vou ser não sei o quê. Quando eu me formar, aí é que eu vou trabalhar. Quando eu me aposentar, aí é que eu vou ir para o campo, aí é que eu vou fazer minha coisa. Quando eu não sei do que, aí... Então, na verdade, você não está naquele momento, não está vivendo aquele presente, está jogando sempre para frente aquilo, né? A gente, quando é jovem, diz, não, quando eu for adulto, eu vou poder, sei lá, dirigir um carro, vou fazer qualquer coisa assim, né? Então, a gente teria que desconstruir isso, né? Que o momento é agora, que todos os momentos são bons. Ou então, toda essa discussão assim da agora, o Brasil tem muito essa coisa de desfazer dos velhos, né? Outro dia ainda brincaram comigo que eu estava ficando velho. Eu digo, não sou velho, eu sou retrô. Né? Então, ou seja, parece que agora, a partir do momento que as pessoas são velhas, parece que são inativas, né? Ou que não tem mais o que fazer. Não, pelo contrário, você tem uma somatória de experiências, e essa somatória de experiências te traz uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, né? E para cada período nosso, né, a antroposofia divide por setênios. Então a gente teria que analisar a nossa vida por setênios, né? Até os 7 anos a criança tem uma relação, né? Depois aos 14 ela tem uma outra visão, já tem uma relação com o pai, e a cada 7 anos tu vai vendo que começa uma mudança na nossa vida. Então se tu pegares na tua vida e começar a olhar os 7 de 7 anos, tu vai ver que tem mudanças aí. E às vezes a gente não percebe isso, né? Porque também um outro problema desse fator todo é que se estuda pouca coisas diversas. Agora tem universidades, né, em outros países que a pessoa, para fazer um determinado curso, ela tem que estudar uma outra área completamente diferente. Então vamos supor que o cara é engenheiro químico, ele teria que estudar música, por exemplo. Entende? Ou seja, para pegar alguma coisa que seja totalmente diferente da área dele. E a gente tem visto por nós mesmos, né, que o fato de estudar áreas diferentes nos traz uma capacidade de fazer uma leitura mais interessante, vamos dizer assim, ou de soluções mais equânimes, mais equilibradas com relação às coisas. Porque a ideia é você aprender várias coisas, diversas coisas. O Bill Mollys falava que a gente tinha que ser especialista em generalidades, né? Então, quando eu consigo ver essas generalidades, eu consigo ter uma visão melhor disso, né? De todo o processo, né? E eu fujo dessa ideia do consumo, porque eu consigo enxergar a periferia, vamos dizer assim, o que está satelitando ao redor desse processo, né? Porque senão eu fico achando que eu preciso ter isto ou aquilo para poder ser, como a Tati falou. E na verdade você já é, né? Nós já somos, né? E a crise é essa.
fica vendo que tem criança quase enlouquecida porque tem que comprar o telefone de tal, que saiu o jogo tal, porque não sei do que. Outro dia eu assisti numa loja uma criança brigando com a mãe, e na verdade um telefone custava, acho que mais de 5 mil reais, e a criança querendo aquilo, e tu tá vendo que a mãe não tem condições de dar. Então, por quê? Porque tem todo um processo de consumo com relação a isso, e que vai criando o quê? Transtornos, ou seja, transtornos psíquicos, transtornos de relacionamento, em função que naquele grupo onde a pessoa está inserida, ela não tem aquela determinada coisa que seria esse passaporte para estar naquele grupo. É quase criminoso uma coisa dessa, é uma coisa absurda que a gente está vivendo, mas nós estamos vivendo isso, né? E a gente assiste isso toda hora. E na verdade o que a gente tinha que ver é que a vida é muito mais simples que isso. Você, né, se tu perguntar para a maioria das pessoas, e a gente já fez isso, né? Quais são as 3 coisas que te deixam mais feliz? Tu vai ver que não vai ser dinheiro, não vai ser a roupa, não vai ser a marca, não vai ser nada disso, né? São momentos que você realizou alguma coisa internamente. Isso não se opõe ao dinheiro, né? Não quer dizer que não é para ter dinheiro ou que o dinheiro é algum tipo de vilão. Muito pelo contrário. O dinheiro é muito bom, o problema muito é a falta bom, dele. E se a gente tem uma visão, esse uso do dinheiro é muito mais inteligente. Então, em vez da gente comprar 400 sapatos, a gente pode fazer algo muito melhor da nossa vida e que nos traga muito mais realização, que nos traga muito mais completude. Então, a coisa mais feia e demoníaca que essa mente diz é que você não é. Ele diz, você não é. Você é ruim, você é feio, você tem que ter cabelo liso. Se você tem cabelo rolado, você é feio. Se você tem o cabelo liso demais, você tem que ser loiro. Se você não tem essa calça assim, você não é uma coisa boa. Você tem que comprar essas coisas para ser. Então, isso é uma coisa muito, muito involutiva e a gente, muitas vezes, sem perceber, consome porque a gente é educado para ter essa percepção, para se sentir com faltas, para se sentir não completo, para se sentir mal. Porque a gente se sentindo mal, a gente vai buscar alguma coisa que faça a gente se sentir bem. Então, eu não sei se vocês conhecem o Quino, que ilustra e criou a Mafalda, esse chargista famoso. E tem uma charge dele que a Mafalda tá assistindo a TV. E aí ela tá vendo a TV e ela começa a ficar incomodada com aquilo, desliga a TV e diz assim, que coisa, eles só ficam dizendo, compre isso, compra aquilo, faça isso, faça aquilo, o que eles acham? Que a gente não sabe o que quer? E aí ela para e se dá conta, eles sabem que a gente não sabe o que quer. Então, por que a gente fala do querer? Porque quando a gente sabe o que quer, a gente não consome algo que a gente não quer. Porque estamos com aquela percepção de que aquela coisa pode nos completar, de que aquela coisa é necessária para suprir uma falta que não necessariamente vai ser cumprida com aquela coisa, né? Por isso que o João está dizendo isso, ou seja, se a gente para e analisa, para que a gente quer consumir uma coisa? Várias vezes é porque a gente quer ser aceito num grupo, é porque a gente quer parecer mais bonito, porque a gente quer parecer mais rico, porque a gente quer... Não necessariamente porque aquilo é necessário. E como que é na natureza? Na natureza, toda essa beleza das formas ou essa necessidade, ela vem aliada a uma função. Então, as gramas são pioneiras nos sistemas naturais do planeta, as gramíneas. E elas têm folha de formato de lança, né? Quem estuda botânica sabe, é lanceolado assim, lanceolado assim. Seja como for, é uma faca, uma coisa perfurante, por quê? Como elas são pioneiras, elas vão sair de um solo muito mais rústico, muito mais duro do que uma planta que não é pioneira. A planta pioneira, ela vem quando as coisas já estão macias, quando as coisas já estão mais preparadas. E quem prepara é a pioneira. Para poder preparar, que é essa função da planta pioneira, essa função das gramíneas, ela precisa ter uma forma que se adeque à função dela. Então, essa função de lança permite que ela perfure o solo, às vezes com muito vigor. Tem ciperáceas que também são pioneiras, que são muito pontudas, muito duras, porque elas precisam fazer essa função. A gente pode achar que o salto agulha, que tem esse formato, como o João estava falando no começo, é bonito. Só que ele não tem nada a ver com a função de caminhar. Né? Para a gente andar, se tem uma coisa que pode atrapalhar muito,
é um salto com uma agulha alto e fino, com a ponta fina, salto agulha. Então, na planta, na gramínea, uma coisa pontiaguda tem todo o sentido, cumpre a função, e aí aquilo tem a beleza da estética aliada com a função. Agora, o salto agulha pode parecer bonito porque a gente foi educado para isso, mas se a gente olhar sob essa perspectiva da sustentabilidade, do porquê se consome, aquilo fica a coisa mais feia do mundo, porque não tem nada a ver lé com cré ali, aquela forma com aquela função que o calçado está desempenhando. Fora isso, fica trancando em tudo, travando em tudo. Tem alguns museus que é proibido entrar de salto agulha, por causa do piso, né? Ou seja, são coisas de mármore antigo, etc, ou tapetes, não sei o quê. Então tem lugares que é proibido andar com isso também. E é muito bom alguém ter pesado no pé com salto agulha, né? A pessoa pode até arrancar uma unha fora, então tu vê que se é um perigo uma coisa dessa, tinha que ser até proibido por lei. As coisas pontiagudas, elas concentram energia nessa ponta, por isso que a gramínea, ela tem muita força para romper o solo. É a mesma coisa que a gente fala do gado. Por que a pata da vaca compacta tanto? Porque é uma pata. Se a vaca tivesse uma esteira, em vez de uma pata embaixo, ela não compactava tanto. Por isso que o trator esteira compacta menos do que o trator com roda. Ou seja, quando eu pego um monte de peso e concentro ele numa ponta fina, aquela ponta fina é muito feroz. Então, se alguém te pisar com salto ou agulha... A mulherada aí, se ficar na ponta dos pés, de pé no chão, experimenta ficar na ponta dos pés, de pé no chão, o que acontece? Os dedos do pé abrem, não é isso? Você ficar na ponta dos pés, o dedo dos pés abre. Aí tu põe um sapato desses, que o bico é estreito, o que acontece? Tu não pode abrir, porque o sapato está apertando, aí o que acontece? Estoura o joanete, não tem como. Óbvio, por quê? Porque tu está largando pressão na ponta dos dedos, naturalmente os dedos iriam abrir, e eu fabriquei sapato. Certo? E aí tu tem um sapato de bico fino, os dedos não podem abrir e estoura o joanete. Aí a pessoa tem joanete e não sabe por quê. É fácil, né? Então, tu aumenta a pressão na ponta e tu reduz a área da ponta. É uma coisa maluca, o sapato tinha que ser largo na ponta. Eu só uso sapato de bico largo, né? E meio quadradão na ponta, assim, porque aí os dedos ficam folgados. Eu detesto coisa apertada no pé. Agora, se está na moda ou não está na moda, não sei. Eu sei que o meu dedo agradece. E a vida é assim, se eu vou comprar uma roupa, a roupa tem que ser uma coisa que eu fique bem nela, que eu me fique bem no sentido que fique confortável. Eu botar uma coisa que fica apertada, eu não quero. Né? Então, se a gente começar a pensar assim, tu vê que a vida fica muito mais simples. Né? Porque eu lembro da Tati, às vezes está chovendo, ela sai daqui de bota de borracha e vai para o supermercado de bota de borracha. O pessoal na cidade acha a coisa mais estranha do mundo, uma cidade pequena, não uma mulher de bota de borracha com as botas embarradas, etc, né? É isso, ou seja, em vez de ela estar trocando calçado, ela já sai com a bota de borracha, porque ela volta e segue usando aqui. E eu, às vezes, estou trabalhando com a roupa que eu vou na cidade fazer minhas coisas. E às vezes um funcionário aqui troca de roupa porque não quer aparecer que está sujo. Né? Então, assim, é interessante isso, porque seria que tem uma relação disso com o trabalho, ou seja, eu estou trabalhando, a minha roupa está assim porque eu estou trabalhando, né? Não tem problema, né? Ou seja, não estou imundo, a roupa é manchada, a roupa está, né, tá sendo usada para fazer alguma atividade, né? Então é tudo uma questão de educação. Né? Isso, claro, isso não quer dizer então, que... tu imagina o sofrimento, às vezes, dessas crianças que estão na escola, e às vezes a gente, antes da pandemia, estava dando palestra direto em escolas, e tu vê as meninas tudo de cabelo esticado, com essas maquininhas que elas esticam o cabelo, e tu fica vendo que o cabelo da moça não é aquilo, mas ela esticou, parece que atou uma pedra pendurada na cabeça. E por quê? Porque todo mundo tem que ter cabelo liso, eu não sei de onde é que tiraram isso. Tinha uma moça que trabalhava comigo aqui, um dia ela disse para mim, o senhor tem que fazer a barba ou pintar a barba, tá ficando branca. Eu digo, mas isso é o natural, a barba vai ficar branca, o meu cabelo vai ficar branco, eu espero. E os teus peitos vão cair lá no joelho. Eu digo, ai meu Deus do céu, diz ela para mim. Eu digo, não, mas é assim, vai tudo baixando, né? Vai tudo descendo, vai caindo, né? E o que é preto vai ficando branco, esse é o normal, a barba toda vai ficar branca, o meu cabelo vai ficar branco, né? Agora eu vou fazer a barba porque tá branco, eu vou pintar o cabelo porque tá, ou seja, eu vou esconder o que eu estou envelhecendo, por quê? É feio envelhecer? Não, é maravilhoso, ou seja, eu tenho agora um backup de experiências, de coisas de vida que eu passei, né? E agora eu estou ficando com o cabelo branco, que vai ficar completamente branco, né? E vai ficar com mais ruga, é assim, né? E a gente morre. E é bom. Né? Então parece que até a gente nem morre, o pessoal acha que é imorrível. Não, todo mundo morre. Então nós teríamos que nos preparar para a morte de cabelo branco, com os peitos caídos, a bunda caída, essa é a realidade. Agora tu imagina daqui a um século,
para frente, vão abrir o túmulo de uma pessoa e aí vai ter um monte de bolota de plástico e as pessoas vão perguntar o que é isso. Não, é porque teve uma época na humanidade que as pessoas botavam silicone na bunda, no peito, não sei aonde. Não, mas não é possível, faziam isso, tá aqui. E aí os antropólogos daqui a 100 anos vão achar aquilo a coisa mais louca do mundo, né? Porque, obviamente, que em algum momento a gente vai parar e vai ver que é loucura o que a gente está fazendo. Por enquanto, está na moda. Tem de botar silicone, botar botox, puxar o beiço para lá, beiço para cá, porque parece os índios que faziam isso com aquelas bolachas, só que a gente está fazendo diferente, né? Mas ainda estamos nessa biologia, como eu digo, ou seja, em vez de a gente começar a ascender a outros planos, as pessoas estão totalmente ligadas em bunda, em peito e coisa assim, né? Eu acho que a mulherada tem que dizer para os barbados, olha, se tu quer peito e bunda, peito e asa e coisa, vai no supermercado e compra uma caixinha coxa, né? Coxa, né? Peito e coxa, vai no supermercado e compra uma caixinha dessas de galinha ali, compra ali e assa, né? Porque, ou seja, reduzir uma pessoa a peito, bunda, lábio grosso, lábio fino, é muito reducionismo, ou seja, imagina, nós era para estar num outro plano já, o planeta está pedindo que a gente tenha um outro nível de consciência, os animais já estão evoluindo, tem cachorro respondendo, já tem elefante subindo em banquinho, já tem vídeo de elefante juntando lixo do chão e botando no coisa, já tem vídeo de cachorros salvando as pessoas, os animais de pouquinho vão passar por nós. Se nós seguirmos essa coisa, vendo peito e bunda e roupa e pintura, ou seja, já deu, né? Eu acho que a gente nós dar um salto quântico e começar a ter uma vida um pouco mais ascensionada, seria a palavra, eu acho, um pouco mais, né, evoluída, vamos dizer assim, né? E isso não com tem... todo respeito às pessoas que botaram aí o silicone, né? Mas imagina, eu boto silicone na bunda, essa hora eu estaria sentado em cima do meu silicone. Do colchãozinho. O dia que a Tati me contou isso pela primeira vez, eu achei que ela estava brincando comigo, mas é sério, as pessoas fazem. O João diz que ele não tem bunda, então fica sentado às vezes trabalhando muito no computador e fala assim, me dói porque eu não tenho bunda, né? Eu falei, bom, aí tá uma função talvez para botar um silicone na bunda. Ou uma almofadinha já resolve, aí não precisa fazer isso. Isso não quer dizer que a gente não vai estar aciado, que a gente não vai estar bem vestido, porque isso é um conceito também complicado, o que é bem vestido, o que não é. Tem roupa que eu olho que é super arrumada, tá na moda e que eu quase caio para trás. Não faz muito tempo, começou a ficar na moda uma camisa de organza, aquele tecido transparente amarelo. Tinha na TV, tinha na rua. Aquilo era pavoroso de horrível. Na minha forma de ver, pro meu gosto pessoal. Mas aquilo era moda e tava todo mundo usando. Então ele não tá falando que é para sair, só quer dizer o quê? Essa estética e esse consumo, eles têm que estar aliados com uma função e com uma necessidade real. A gente consome a água, a gente consome os materiais, a gente minera o ferro, a gente precisa do ferro, porém a gente precisa fazer isso para algo realmente necessário, porque senão a gente vai realmente esburacar o planeta inteiro atrás de todos os minerais. A gente tem hoje uma crise primordialmente energética e a nossa segunda grande crise é uma crise mineral, de estar buscando minerais na terra e esburacando do jeito que for, e a mineração é uma atividade altamente impactante para tirar qualquer metal das rochas. A gente gasta muita energia e polui muito. Então, o que eu tô comprando e por quê? Porque tem essa roda do consumo que se continua esburacando, que se continua sujando, porque lá na ponta alguém compra. E como esse comprar parece que não pode parar nunca, para que essa energia monetária continue circulando, existe um convencimento, existe uma manipulação da informação para que a gente perceba as coisas de forma que a gente tenha que consumir. Ou seja, para que a nossa percepção nos diga que a gente precisa comprar mais uma coisa. Ou que a gente precisa agora jogar fora todas as nossas roupas boas e comprar roupas novas porque essas velhas não se adequam mais. Então, essa é a história da gente ter uma vida integral e simples. É conseguir discernir o que realmente é necessário. E quando a gente fala de viver no campo e vai organizar uma paisagem, é a mesma coisa. Você precisa, a gente deu consultoria para um grupo que não deu certo. Por quê? Foram anos de briga e todas as brigas estavam centradas na casa, no tamanho da casa
em quantas tomadas tinham que ter na casa, e eles brigavam porque tinha um grupo que achava que as casas tinham que ser mais simples, mais compactas e menores, e tinha um grupo que queria ir para o campo com casas gigantescas, com 400 mil tomadas em todos os cômodos, que tinha que trocar a fiação da estrada para poder atender aquela demanda energética e tudo mais. Então, o que a gente tem que ter? Um balanço disso, do que é realmente necessário, que nos traga o máximo. Tem que ter, sim, o conforto, tem que ter a abundância, tem que ter as coisas ali, com certeza. A gente não está aqui para viver controlando e na escassez. Porém, o que a gente está fazendo não é prosperidade coletiva para essa humanidade. O que a gente está fazendo é um excesso, é um desrespeito, é um desnecessário total, que não só cria todo esse impacto, como nos confunde. Nos confunde, fazendo a gente achar que precisa disso, que precisa daquilo, que se não tiver tais coisas não vai estar bem. E isso é o problema da questão do consumo. Não é que a gente não vai produzir. A gente mesmo incentiva muito nos negócios rurais que as pessoas produzam, mas o quê? Primeira coisa, olhar no seu entorno o que é que pode ser útil, o que é que pode ser necessário ao redor do seu contexto, né? Uma pessoa mesmo esses dias perguntou, quero abrir uma coisa, um hortifruti orgânico, o que eu faço? Primeiro tem que ver essa necessidade. Aqui, por exemplo, em Bagé, se você abre um hortifruti orgânico, você vai à falência, porque ninguém nem quer saber se é orgânico ou se não é. Você tem um grupo que quer, que tem interesse, que já está mais conscientizado, mas então você tem que ver aquilo se é uma necessidade. E se você acha que aquilo é importante, então você já sabe que vai ter que trabalhar aquela informação de que o orgânico é importante, de como a gente poderia ter mais saúde consumindo isso, para daí ter esse produto circulando. Só que esse povo todo faz as coisas ao contrário. Em vez de dizer que é uma coisa útil, boa para você, ele diz que te vende uma coisa inútil, ruim e que traz todos esses impactos. E a gente é que tem que ter discernimento para decidir o que consome e o que não consome. E por que consome ou por que não consome. Esse negócio, eu vi agora que tem um filtro que a pessoa põe uma boca horrorosa de plástica, que fica uma boca gigante. A boca está diretamente relacionada à vagina, desde o nosso tempo pré-histórico, desde que a gente andava meio de 4, tem uma relação direta. Esse pintar a boca de vermelho e aumentar a boca tem tudo a ver com isso. É como se você tivesse colocando essa relação num outro lugar. E a gente sabe também que a doença entra e sai pela boca, que a informação entra e sai pela boca. Então, por que a gente usa a boca dessa forma? Né? Por que a gente está usando a boca assim? Eu, por exemplo, não me pinto. E outra coisa, pessoal, cuidado com batom, né? Cuidado, batom tem chumbo. O chumbo é metal pesado, o chumbo não sai do corpo. E sabe o que acontece com pessoas contaminadas com chumbo? Demência. O chumbo, o risco grande do chumbo é porque o chumbo traz demência. E existe uma grande quantidade, uma boa parcela da população contaminada com chumbo. Porque esmalte de unha tem chumbo, batom tem chumbo. E é uma coisa de consumo exacerbada, enorme. E as mulheres têm por hábito, eu vejo que tiram a cutícula. O que é a cutícula? Como eu disse, tudo tem uma função. A cutícula é a união, a interface entre a unha, que é dura, e a pele, que é macia. Ou seja, eu tenho um arremate aí, certo? Uma interface entre dois meios. Um meio mais duro, que é a unha, e a parte macia, que é o dedo. Então é extremamente importante a cutícula. O que as pessoas fazem? Tiram a cutícula. Você imagina só. Ou seja, a gente criou uma cultura, as mulheres criaram uma cultura de fazer isso, parece normal. Não é, é anormal isso. Porque o corpo humano foi projetado para ter a cutícula. E aí tu tira a cutícula, que seria esse protetor para o ambiente externo, que emenda a unha no dedo, né, no dedo, na pele, e aí ali tu põe o esmalte, e o esmalte tem chumbo. Então eu abro espaço, o canal, para que entre a partir daí isso. Ou seja, é altamente perigoso isso. Aí eu passo o batom na boca, obviamente que tu vai lambendo aquilo aos poucos, certo? Fora isso, está tocando na tua pele. A pele é o maior órgão do corpo, então eu estou absorvendo tudo isso. O que tem no batom que tu comprou? As pessoas nem leem. A maioria tem chumbo, porque chumbo é dos elementos que fixa as tintas. Então tem que ter cuidado com isso. Quem tem cuidado com isso? Praticamente ninguém. Pessoas que pintam o cabelo, estão colocando chumbo no crânio.
Né? Agora, há pouco tempo, médicos em São Paulo socorreram uma pessoa num acidente e ela tinha fratura craniana. O médico ficou impressionado que o crânio estava preto. Conversando com outro médico, eles, num outro momento, foram ver que outra pessoa também, começaram a ver essas análises todas e criaram uma relação. Viram que todas eram mulheres e todas que estavam com isso tinham cabelo pintado. Conclusão, foram falar com um químico e se deram conta que era isso, porque a tinta de cabelo tem chumbo. E aí você está botando chumbo na tua cabeça e acha que isso não vai entrar no teu corpo. Ou seja, tudo então, que tem a ver com fixação tem a ver com chumbo. Cuidado com essas modas. A cor do cabelo é a cor do cabelo que Deus te deu. Se está ficando branco, vai ficar branco. Ótimo, você é mais do que o teu cabelo. E que nem eu disse um dia para uma jovem, se a pessoa que está querendo namorar contigo ou casar contigo, certo? Está se preocupando com o teu peito, ou com a tua bunda, ou com o teu cabelo, não queira essa pessoa, porque é um absurdo alguém te enxergar a partir daí. Ou seja, os animais fazem isso, né? Porque tem que procriar. Ou seja, tem mas que eles popular, fazem isso com outra lógica mas fazem também. isso com outra lógica, e quando a fêmea está no cio, ou seja, tem todo um regulamento. O único ser humano que estupra o outro, o único animal que estupra o outro é o ser humano. No reino animal não existe essa possibilidade. Não existe isso. Né? Então, a gente deveria entrar num outro ponto de vida, porque nós temos que dar um passo para frente. Ou seja, não é falar em progresso, em crescimento econômico, não. Como humanidade, nós precisamos nos ver um pouco melhor, né? Diferente. Né? Ou seja, e pensar que o simples não é simplório, né? Que uma vida simples não é simplória. Certo? E a gente tem que atuar pelo simples e sair desse contexto, porque nós estamos educando nossos filhos assim. As crianças estão vendo isso na televisão e agora nós temos gerações e gerações de crianças pensando dessa forma. Ou seja, tem criança ganhando de aniversário. Outro dia eu vi uma notícia que a menina com 15 anos ganhou de 15 anos essa coisa de silicone. Imagina, ganhou os peitos de silicone com aniversário de 15 anos. Eu não sei se o mais errado é o pai ou as crianças. Né? Então, para quê? Para parecer bonita. Então parece um desfile de gado que tu leva na feira o animal, tu penteia o animal para vender o animal. Porque aí você vai estar desfilando com um peito maior, para quê? Para que vejam o teu peito? Mas o que você está vendendo? O que você está ofertando para a sociedade o teu peito? Ou seja, o que tu está ofertando? Não será a tua inteligência, a tua capacidade de poder fazer as coisas? Nós temos que rever isso. Com certeza a gente tem que rever isso, porque nós vamos nos matar assim. Esse chumbo, tudo que tem que ser fixado tem chumbo. Então, vocês acham que alguma coisa ia parar no seu cabelo, você lavando todo dia, suando, sai aquela gordura, aquele sebo? Então, se coloca muito chumbo, porque o chumbo fixa. Batom de longa duração, fixa. Por que não sai o batom? Porque o chumbo... Só que você acha o quê? Que tudo tá... Isso aqui não tem isso não é uma coisa... isolante, a pele é totalmente permeável, ela é totalmente aberta, é um monte de poro junto, é um monte de buraco isso na realidade. E aquilo tudo entra. E aí o que acontece? Por que o metal, a história do metal pesado? Porque ele fica no seu corpo também, ele começa a se fixar e obviamente que ele vai afetar chumbo. Demência é uma das coisas, mas você pode ter vários problemas em função de cádmio, de chumbo, de vários metais pesados que estão aí nas coisas. E pensa o seguinte, gente... Estão minerando chumbo. Sabe, você tem ideia do que é uma mina de chumbo e várias delas são minas a céu aberto assim? Você acaba com quilômetros ao redor dessa mina de vida. Você acaba com a vida do rio ali ao redor. Pesquisem isso para vocês verem o que são as minas de chumbo. E para que a gente está fazendo isso? Para fazer tinta para o cabelo ou batom. Porque... E tanta verdade isso que, por exemplo, mulher grávida não pode pintar o cabelo. Então nós tínhamos que se perguntar isso. Por que mulher grávida não pode pintar o cabelo? Ou seja, porque é altamente tóxico. E você está pintando o cabelo por quê? Porque está ficando branco. Mas não tem como. Vai chegar um ponto que você vai parar de pintar e vai assumir que está ficando velho. É só assumir que está ficando velho. Ou seja, e a velhice não é ruim. Né? Ou seja, é um outro momento da vida, assim como eu olhar para trás na juventude, certas coisas que a gente fez, ou seja, são outros momentos da vida da gente. E o certo é que todos nós vamos morrer. Então, a nossa educação deveria ser
entendermos que a vida termina e que a gente morre. A questão é como é que tu vive, porque não é só, outro dia a Tati Malay estava falando sobre isso, não é só prolongar a nossa vida. Eu posso prolongar a minha vida, mas a minha vida pode ser prolongada num leito de um hospital recebendo oxigênio e soro, etc, etc. A questão não é prolongar a vida, a questão é como é que eu vivo. Ou seja, como é que eu vivo? Eu posso ter uma vida curta. Bom, Cristo morreu com 33 anos e fez o que fez. Certo? Né? E ainda dizia, olhai os lírios do campo que não colhem nem semeiam. E as aves, ou seja, então, qual é a mensagem? A mensagem é que a gente pode ver melhor com coisas simples, né? E não tentar maquiar, ou seja, criar uma ilusão para quem está me vendo. Então, eu vou iludir as pessoas que estão me vendo, pintando meu cabelo de preto para parecer mais jovem. Eu não quero parecer o que eu não sou. Eu sou o que eu sou, certo? E eu não tenho que fazer algo para que as pessoas gostem de mim. Eu que tenho que estar em paz comigo. Eu estando em paz comigo, vou estar em paz com as pessoas. Então é muito óbvio essas coisas. Nós tínhamos que trabalhar isso nas escolas, na educação das escolas. Porque as crianças estão sofrendo por causa dessas coisas. Porque estão querendo ser aceito, precisa de um passaporte para ser aceito. E nesse passaporte elas estão botando silicone, pintando o cabelo, fazendo aquela coisa no cabelo, esticando o cabelo, ou seja, coisas que são totalmente agressivas, né, para tentar estar de acordo com a sociedade. Então tem aquela frase do Jung que a Tati vai falar para vocês, que é... Qual delas? Então, várias. Você, se tu não... Que nós somos todos uma alma, um ser que é, né? Foi o que a gente começou no começo. Nós somos. Então Jung diz que nós somos uma pergunta colocada no mundo, né? A gente é. Quem somos nós? A gente nasce e tem que, em primeiro lugar, se conhecer, saber com quem que a gente passa a maior parte do tempo, com a gente mesmo. Então ele diz, eu sou uma pergunta colocada no mundo e eu devo oferecer a minha própria resposta. Caso contrário, eu estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Então, a resposta que o mundo vai dar para quem você é sempre uma redução do que você de fato é. E vai Portanto, você precisa saber quem você é, e daí você pode dar uma resposta autêntica para a sua vida, e isso vai com certeza te proteger de nunca virar um consumista desenfreado, um acumulador ou alguém que pinta unha, cabelo ou qualquer coisa, ou carro. Não é só a moda, é tudo, sem saber por que está fazendo aquilo. Então, muitas vezes não é uma questão de trocar um produto contaminante por um não contaminante. É uma questão de não fazer aquilo, porque não precisa. Né? Tantas vezes a gente ensina isso em agricultura. Por que você não vai usar tal veneno? Porque não precisa. Você faz uma outra coisinha aqui, resolve. O 2,4-D que é usado aqui poderia ser resolvido com uma operação de gradagem a mais na lavoura. Mas só que é mais caro fazer a gradagem, é mais trabalhoso, tem que estar... Então, não precisa na realidade daquilo, e está criando uma nuvem de veneno, está criando o colapso de todos os parreirais, olevais, pomares de maçã, porque a gente não consegue fazer as coisas a partir do que é realmente necessário. Então, se a pessoa pinta o cabelo, descobre que tem chumbo, não quer estar contaminado, às vezes não é sobre usar um produto que não tenha o chumbo, é sobre por quê. Pelo menos perguntar. Essa é a pergunta. Por que eu estou me pintando? Por que eu pinto o cabelo? Por que o meu cabelo branco me incomoda? Por que eu sinto que eu não posso ser vista com esse cabelo? Que tipo de coisas isso provoca em mim que faz com que eu tenha essa ação? Então, essa é a resposta que a gente dá. Eu estou dando uma resposta porque eu sou a resposta para a pergunta que eu sou, e não porque alguém lá fora está dizendo cabelo branco é velho, velho não é bom, velho é ruim, então você tem que pintar o cabelo e parecer que é mais jovem. Olha a loucura onde a gente vai. Eu não sou velho, eu sou retrô, pessoal. Retrô é diferente. Vintage. Então, quando a gente começa a ver dessa maneira, tu vê que a vida é muito mais simples, que você não precisa de passaportes nenhum para estar de acordo com a coisa da sociedade. Senão você começa a dar resposta do que a sociedade é. Se eu fosse fazer isso na minha vida, eu teria que ter entrado num curso tal, teria que ter estudado tal coisa, teria que ter feito tal coisa, teria que usar tal roupa, teria que dizer tais coisas. Ou seja, então tu não vive tu, ou seja, eu vivo o que a sociedade acha. E o que as pessoas, eu digo sempre isso, o que as pessoas pensam sobre a tua pessoa
não importa para ti. Por quê? Porque é o pensamento dela. O pensamento da pessoa com relação a ti é um pensamento dela. Não interfira no pensamento dela. O que você pensa sobre você é o que importa. As coisas que você sente é o que importa. O que o outro acha não adianta, não vai mudar nada, não importa. E muitas vezes são só conflitos e trazem cada vez mais conflitos, né? Isso, Então, ali tem um comentário, uma coisa que a gente estava falando ontem na live do Raminho, que é muito importante. Para a gente ser a nossa resposta para o mundo, a gente tem que ter coragem. isso. Porque é o que a pessoa, a Evoca Nature está dizendo ali, o que acontece? Nem os filhos dela querem estar perto. E acontece isso. A gente vê quantas vezes, eu já vi muitas vezes, o filho falar, ai mãe, você tá feia. Ai, você vai me levar não sei aonde desse jeito. Eu já vi aqui gente que tá tentando criar as crianças de uma outra forma. E o que acontece? A gente paga um preço. Qual é o preço que a gente paga para ser a gente mesmo? Muitas vezes é o afastamento de pessoas, é não ir para... Mas isso é bênção. Por quê? Tá saindo da sua vida tudo que te escraviza, tá saindo da sua vida tudo que aponta para você e te reduz. Essa resposta, você é pouco, você é pouco. A gente fica viciado nisso e fala assim, quando você não tá... Se isso acontece comigo de alguma maneira, eu agradeço. É alguém que vai da sua vida, é alguma situação que sai da sua vida que estava te reduzindo. Então, num primeiro momento, a gente precisa de coragem para ser quem a gente é, quando a gente não está muito adequado no que é o que todo mundo quer ali. Mas depois a gente alcança um outro nível de liberdade, estabilidade, segurança, que faz com que se juntem ao seu redor, que se criem ao seu redor situações que têm a ver com isso que você quer, que é o seu crescimento, é você poder ser quem você é. Então tem que ter essa coragem inicial de dizer, ai, vou parar de pintar o cabelo e vamos lá. E aí depois disso tudo vai ficando mais fácil, mais simples. Então esse primeiro passo de coragem, essa primeira força de assumir quem a gente é, nos acrescenta muito. Só essa atitude, nos acrescenta muito. Só essa atitude já vai mudar o teu comportamento com relação às coisas. Por quê? Porque vai trazer segurança. E todo mundo pede segurança, né? As campanhas políticas se falam em segurança. A segurança está dentro. As pessoas perguntam, mas no sítio como é que vai ter segurança? A segurança está dentro. Ou seja, se você começa a se preocupar com isso, pode ser que tu atraia isso. Então, o que tu atrai para a tua vida? Quando eu começo a me interessar por um assunto, certo? Eu começo a circular na minha volta livros e pessoas que gostam daquele assunto. Então, de que assunto você está tratando? É por isso que a gente fala o seguinte, é melhor parar de reclamar e começar a fazer alguma coisa, senão tu vai juntar só pessoas que reclamam ao teu redor. E aí tu vai formar um grupo de reclamadores, né? E quanto ao que eu estava falando agora, dos batons, criança é muito direta, você sabe, a criança tem uma resposta muito direta com as coisas. Então o menino chega em casa e tá a mãe se pintando, né, no espelho. E aí ele diz assim, mãe, o que tá fazendo? Eu tô passando o batom. Para quê? Para ficar bonita. Aí a criança diz, por que não fica? Entende? Porque às vezes o pessoal se pinta tanto que assusta. Ou seja, é tanta pintura que assusta. Em vez de ficar bom, piora, né? Então, reduzir a pintura e assumir que a gente é assim, que a pele é desse jeito. E o que muda a cor de pele, e o que muda cabelo, o que muda tudo isso, e eu digo porque com animais eu testo e vejo aqui, certo? É a comida. O alimento muda tudo. Eu peguei um gatinho agora da rua, um pouco tempo atrás, que estava com pelo cinza, com pouco pelo, o pelo todo arrepiado, o animal estava muito mal, né? E eu passei na estrada, eu disse para ele, se tu estiver aqui quando eu voltar, eu vou te pegar. E na volta ele estava bem na esquina, parado, sentadinho, parece que estava me esperando. Eu trouxe. Hoje o gato está com o pelo completamente preto, brilhando, bonito, porque comida. Eu pego um animal, como já peguei agora aqui, pegamos 3 mulas que estavam mal cuidadas, trouxe para cá, comecei a dar comida, o animal muda o pelo, muda o brilho do olho, muda tudo. O alimento que você está comendo é que está deixando a ponta do teu cabelo assim, que está deixando o cabelo assado, o cabelo tanto aquilo outro. Eu vejo pela Tati, a Tati não bota nada de diferente no cabelo e tem um cabelo que o pessoal, as mulheres acham bonito, né? E o meu nem vou falar porque o meu é lindíssimo, nem vou entrar nisso, se vocês vão achar que eu estou me elogiando. Mas assim, então a base da pele é comida. Se a pele está com não sei do que, é comida. Do cabelo também. Do cabelo também. Se tu está com muita espinha, muita não sei quanto, muda a alimentação, faz um regime. E a pele muda, por quê? Porque não tem
Tudo que está expondo externo é porque tem interno. E a questão toda, tudo entra e sai pela boca. O que você está falando e o que você está comendo. Ponto, é só isso. A gente tem realmente que buscar essa vida integral, plena, tem que buscar felicidade, porque é isso que vai sair da pele, é isso que vai sair do olho. Não adianta pôr essas coisas de fora para dentro, gente. É uma loucura isso que a gente faz. Não tem sentido nenhum. E o que a gente ganha dando essa resposta que a gente o que a gente ganha, isso não tem nada a ver com afrontar o mundo ou fazer protesto, porque você não vai fazer essas coisas, você não vai deixar de pintar o cabelo ou fazer as coisas para dizer pro outro, viu só, eu não pinto meu cabelo. Aí pronto, aí você tá fazendo a mesma coisa, só que do lado invertido, né? Então, essa coisa que as pessoas estão sempre postando, mude você, faça você diferente, isso é a mesma coisa que não fazer isso e ficar submisso à opinião do outro. É igual, porque você continua com a mesma motivação, que é a opinião externa, a opinião do outro. Quando você vai parar de pintar o seu cabelo, parar de fazer alguma coisa que você faz porque as pessoas acham que é bom, você vai criar uma força interior, você vai criar uma verdade interna que vai te tornar muito resistente, muito forte em relação às críticas. Então, a pessoa vai... Ai, você é velha, seu cabelo, você não sei o quê. Você realmente olha aquilo e diz, isso não é nada na minha vida. E quando a pessoa fizer uma crítica que é real, quando a pessoa fizer uma crítica que realmente tem a ver com você, você vai olhar aquilo e falar assim, tem razão, eu vou melhorar nisso. Eu vou mudar nisso, porque essa crítica aponta para algo que eu realmente preciso mudar. Agora, quando a gente vive esse estado de fragilidade, em que as críticas nos abalam, e aí a gente vai lá e pega e compra uma coisa, muda a nossa atitude, não vai morar no campo porque a família mandou que não, que é perigoso, que não pode, não vai ter a profissão que quer ter, porque a família quer que você seja advogado, engenheiro, médico, não sei o que, e você não pode ser, não sei, inventar o seu trabalho, ter a profissão que você quer, aí isso é a morte. Isso é a morte, porque você vai ser destruído, não importa se você tem carro, se você tá maquiado, se a sua unha tá acabada, você não existe. E é isso que a gente estava falando do ter, fazer, ser, ou ser, fazer e ter. Você vai ser destruído de fora para dentro, porque você não tá criando essa força de ser quem você é. E isso começa com pequenas coisinhas. Olha, eu não vou mais... ir nesse almoço de não sei o que todo mês tem, agora não tem mais, mas isso não me faz bem, ai, mas você não vai fazer, ai, mas você não vai, você vai dizer, eu não vou, não se ofenda, eu não quero ofender, eu simplesmente não quero ir, ou eu não quero fazer essa faculdade, ou eu não quero pintar o cabelo, olha, aí a propaganda você fala assim, mas eu não quero comprar essa camisa de organza amarela transparente, por favor, eu não. E aí alguém vai falar, mas você vai ficar feia sem essa camisa de organza. Você vai olhar e aquilo não vai ser nada na sua vida. Aquela opinião não tem relevância. Quando a opinião tem relevância, é ou porque a gente precisa mudar em relação àquela opinião, porque aquilo é verdade, ou porque aquilo é uma prova para a gente ser a gente mesmo, para a gente dar essa resposta para o mundo, como o Jung diz, a partir da pergunta que a gente é e não das imposições que os outros têm, muitas vezes para simplesmente vender coisas que ainda por cima criam um impacto gigantesco no planeta, só estragam as coisas numa outra ponta, de um outro lado da situação. É isso aí, pessoal. É isso aí, exatamente. Nós temos que trabalhar isso, segurança, conhecer a natureza interna de cada um, conhecer a sua. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o mundo. Quanto mais a gente sabe como a gente é, mais a gente sabe como a planta é, como o cachorro é. Então a gente pode realmente aprender com a natureza. A gente pode aprender com o outro porque você consegue ver o que o outro é. Então param também as imposições, as cobranças e as autoridades, porque você enxerga aquilo como é. Ou seja, cada um está fazendo o melhor que pode a partir da consciência que tem. Você vê um jovem aí tentando se encaixar em tudo que a sociedade está mandando fazer, ele está se esforçando, ele está fazendo o melhor que ele pode para ser aceito, ele está fazendo o melhor que ele pode para pertencer à sociedade. E vocês acham que a gente tem que fazer isso com a criança e com o adolescente? Fazer com que ele se molde inteiro, que ele se transforme inteiro, que ele vive uma coisa totalmente deformada do que ele é para ser aceito? Então toda essa questão do consumo, existe por trás disso um grandíssimo desamor. E o desamor é a força dissociativa, enquanto que o amor é a força que
une, que agrega. Se a gente quiser sair dessa loucura toda, começa por se amar. E aí não é uma questão de você pintar o cabelo, é uma questão que você se gosta, então você não vai fazer isso com você, né? E os outros vão entender, porque eles também não querem viver isso. Eles também não querem ter que fazer coisas que são violentas para eles, para serem aceitos, para serem amados, para ser... Entende? Se Deus nos fez assim, a gente aceita isso, né? Vê, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, certo? Cada um no seu espaço, cada um na sua situação, né? E o nível de aceitação com relação à vida e o que a gente é um grande passo. Na verdade, é um grandíssimo passo, porque você se assumindo, né? Ou seja, o que é, certo? Tu trabalha melhor. Eu não quero que as pessoas tenham que me aceitar, eu é que tenho que me aceitar. Né? Então, eu dou sempre um exemplo, eu, por decisão minha, saí da universidade. Aí, outro dia, uma pessoa diz assim, mas tu tinha que dar aula na universidade. Eu digo, não. Por quê? Porque o padrão da universidade é que as pessoas se formem, fazem o mestrado, fazem o doutorado e aí vão dar aula na universidade. Eu, por escolha minha, saí. Então, eu não tenho que a sociedade me aceitar, porque eu tomei essa decisão. Certo? De fazer, né? Então, aí a gente assume isso. Então, eu podia ficar reclamando que eu tinha que ter um espaço não sei onde, não. Ou seja, a estrutura da universidade é tal, né? E eu é tal. Ou então, assim, mas por que tu não tem candidata? Já veio vários partidos falar comigo. Você candidatar isso, você candidatar aquilo outro. Não, por quê? Porque eu não quero ir tentar mudar uma lei, certo? Que eu poderia fazer se eu fosse entrar dentro de um processo político. Eu quero dar um exemplo das coisas que eu acredito. Certo? Então eu tenho uma vida onde eu construí o meu espaço, onde eu faço as minhas coisas, e aí a partir disso eu tenho esse exemplo para as pessoas, se as pessoas querem, né? Porque eu acho que um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. O máximo que eu poderia fazer no campo da política, por exemplo, é aprovar alguma lei. Agora imagina eu vou ficar me debatendo dentro de um congresso, ou seja, onde for, para estar tentando aprovar alguma lei sobre sustentabilidade, quando eu posso trazer exemplos disso a partir da minha vida. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O que nós podemos fazer na nossa vida que possa ser o mínimo de exemplo. Já não atrapalhando, já é muito. Já não poluindo, já é muito. Né? Então eu não me pinto, porque eu não preciso me pintar, porque a minha vida é assim, eu sou assim. Certo? E eu não estou fazendo nada para que as pessoas gostem ou não. Eu faço o que eu gosto. Porque a questão toda, a essência, é a gente poder fazer coisas genuínas. Eu poder falar tranquilamente das coisas que eu acredito, sem ter que estar com o dedo sobre isso, sobre aquilo. Se eu tivesse ligado a algum partido, eu teria que falar coisas que não viessem de encontro ao partido, ou de encontro àquela religião, ou de encontro, entende? Ou seja, então a gente assume o que é e vai viver muito melhor. Certo? Isso. E aí, se o meu exemplo serve, serve. Se não serve, a pessoa pega outro exemplo. Ou seja, a gente vive muito mais tranquilo assim. E o que a gente tem que entender é que essas coisas que todo mundo busca, beleza, juventude, riqueza, proteção, são importantes. Só que não é essa beleza. Eu aprendi, por exemplo, com o Yogananda que por que a gente busca a juventude? Por que a gente acha o jovem tão lindo e o velho tão feio? O que é isso? Porque a gente tem um estado de imortalidade, a gente tem um estado de sempre novo interno, que aí a gente tenta buscar fora, parecendo que a nossa pele, parecendo que o cabelo, que as coisas estão jovens, mas não é isso. A juventude é a gente acordar todo dia, independente de qual idade tem, e tá vivo, tá novo e pronto para fazer aquele dia de novo. E é por isso que a gente vê que muitos, mas muitos idosos são 1000 vezes mais joviais que jovens. E você tem jovens todos cheios de botox e músculo e são velhos, por quê? Porque estão parados, não estão nessa eternidade, não estão nessa jovialidade interna. Então a gente confunde muito essas coisas, de que lado as coisas estão. É normal isso, é uma prova para a nossa consciência nesse planeta. Mas a gente tem que entender que a beleza que a gente busca não é da unha desse tamanho pintada de vermelho. É a beleza da alma, é a beleza interna, é a beleza de estar realizado, é a beleza de estar feliz. Claro que a beleza importa, por isso que a gente vai para a natureza, olha, e é o quê?
É tudo lindo. Você olha uma praia linda, você olha aquela montanha linda, ou seja, a beleza importa, mas qual beleza? Que beleza que a gente está falando? Então, vamos, com esse discernimento, a gente para de buscar a juventude no corpo, fora, a beleza no cabelo e começa a cultivar esses valores de verdade. E daí fora, a gente fica bonito com qualquer idade, a gente fica bonito com qualquer cabelo, porque aquela é uma expressão do que você realmente é dentro. E a gente vai começar a ter esse olhar, falar assim, ali tem juventude. Naquela senhora de 89 anos, aquilo é jovialidade, porque ela tá viva, não importa se ela tem 90 anos. Ela não estava viva só quando ela tinha 20. E você vai ver que tem gente com 20 anos morto. Morto, não tá vivo, é aquilo então... E a força, pessoal, tá na intenção, não tá no músculo. A força tá na intenção de fazer as coisas, né? E a forma de fazer as coisas. Eu vejo que a gente recebia pessoas aqui, e chega às vezes aluno com os braços tudo musculoso, e tu vai ver às vezes o cara tem menos resistência que eu, com o dobro da idade. Porque a questão toda está na intenção e na forma de fazer. Então a força não está no músculo, a força está na intenção de fazer e na forma de fazer. Aprender a fazer. E a gente tem que estar em paz consigo. A gente é o que é, não o que o não o que o outro acha que a gente é. O que o outro acha, deixa para o outro. Isso. E vamos viver melhor. Um bom dia para vocês, nós temos coisa para fazer vamos aqui. Vamos sim buscar a beleza, a jovialidade, a riqueza, porque a gente está nesse mundo sim para isso, mas cuidado, porque tem muita coisa dizendo que você vai ter tudo isso a partir de comprar um monte de treco, a partir de ter a cara que você não tem, o tamanho de peito que você não tem, e não é isso que vai dar isso. Pelo contrário, isso vai nos enfiar no buraco, vai consumir nossa energia de vida, quando a gente pode realmente cultivar a verdadeira beleza, a verdadeira harmonia, a verdadeira jovialidade e juventude, que a gente vai, graças a Deus, usar agora para viver o nosso dia. E eu espero que vocês também façam isso, também possam usar todas essas forças que Deus nos deu, que o universo nos deu, para a gente viver muito bem. Obrigado. É isso, pessoal. Não inveje o meu narizinho delicado, rebitadinho. Tem o seu nariz, cada um com o seu, certo? E vamos viver melhor assim, cada um com o que tem. A vida é com o que tem. Cada um com o seu com o que tem. Tá bem, pessoal? Bom dia a todos. Beijo. Beijo.